Em Rio Preto, o prefeito Coronel Fábio Cândido apresentou hoje o balanço dos 100 primeiros dias de gestão na cidade. Na nossa entrevista, vamos falar com uma mulher que, ao mesmo tempo que se tornava empreendedora, também começou a transformar vidas com projetos sociais em Rio Preto. Não perca na nossa entrevista com Daiane Coelho, a famosa Dona Onça de Rio Preto. A Páscoa está chegando e Catanduva já está no clima. Famílias se divertem e aproveitam o espaço que foi criado na cidade para receber o feriado. Fofoca é com a Zena, Nativa conta tudo daqui a pouquinho. Não perca também os destaques do mundo com Jéssica Gomes. Quinta-feira, dia 10 de abril, começa mais um Cotidiano. É isso aí, gente. Começando o Cotidiano pela BR8 TV. Já agradeço, claro, sempre a sua audiência aqui junto com a gente. Vou te convidando também para acessar as nossas redes sociais, @BR8 TV. Deixa lá a sua dica, se você tiver alguma denúncia, tiver alguma informação para passar para a gente da sua cidade. Lembra que estamos espalhados pelas 50 cidades aqui do nosso interior paulista, na região de Rio Preto, região de Catanduva, e você e a sua cidade está no nosso Cotidiano. Gente, vamos para as notícias então? Hoje em Rio Preto foi realizado o primeiro evento da prestação de contas, o balanço dos primeiros 100 dias de gestão na cidade. O evento aconteceu nessa tarde no auditório Roberto Costa Abreu Sodré, na Prefeitura de Rio Preto, com o prefeito Coronel Fábio Cândido. Em evento destinado à imprensa, o prefeito Coronel Fábio Cândido destacou alguns projetos e ações que foram realizados nos 100 primeiros dias de mandato. Com o lema Trabalho, Confiança e Respeito, na presença de secretários, vereadores e demais representantes do município, Fábio Cândido anunciou sua representação no Conselho da Região Metropolitana de Rio Preto. O município de Rio Preto, a partir de hoje, terá a incumbência de liderar a região metropolitana de São José do Rio Preto na condução de mais de 1 milhão de pessoas e de 37 municípios. Rio Preto, mais 36 municípios. Muita honra, eu digo para vocês que fui eleito presidente do Conselho da região metropolitana de São José do Rio Preto. O prefeito de Rio Preto apresentou que dentro desses 100 primeiros dias de gestão, 172 iniciativas foram feitas. O Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, que, independente do apoio do SESC, será realizado junto à Secretaria de Cultura da cidade. Maior festival internacional de teatro da história de Rio Preto, que nós não teremos apenas peças teatrais, mas teremos também apresentação musical, de dança, artesanato, portanto será um período em que Rio Preto respirará a cultura aqui no nosso município. O prefeito Fábio Cândido citou também sobre o que seria a primeira grande sindicância do governo para investigar irregularidades no serviço público. Foi uma investigação muito aprofundada, feita por uma comissão técnica, por parte da Secretaria aqui de Administração e outros servidores e, infelizmente, foram apontados, esse número de servidores, são 3 estatutários, na verdade, uma servidora já pediu exoneração, portanto, temos 2 servidores estatutários e mais 12 que são do convênio com a Funfarm que prestavam e ainda alguns prestam serviços aqui no município. Diante dessa investigação, agora nós vamos partir para encaminhar essa sindicância aos órgãos competentes para que as pessoas tenham aí as decorrências dessa investigação, fundamentados na tríade que nós estabelecemos no governo, que é de muito trabalho, de confiança e responsabilidade. Isso está sendo gestado ainda no nosso governo, a gente sabe que temos metas de curto prazo, de médio e de longo prazo, mas todas elas, umas já foram cumpridas e outras vão ser perseguidas durante o nosso mandato. Muito importante estarmos sempre acompanhando os projetos da nossa cidade e as melhorias ainda maiores que esperamos também para depois desses 100 dias, gente, a bandidagem que continua esperta, sempre criando novas formas de se dar bem, agindo aí fora da lei, só que, mais uma vez, a polícia foi mais esperta. Nessa terça-feira, a polícia prendeu em Santa Adélia uma mulher suspeita de aplicar vários golpes nos comerciantes da região de Catanduva. Ela usava comprovantes de Pix falsificados. A espertona é a Jaine Alice Pereira, mas não usava esse nome não, viu? Enquanto ela fazia pedidos por telefone ou pelo WhatsApp em diversos estabelecimentos, usava nome falso e enviava comprovante de agendamento de Pix, mas removia a palavra agendamento para simular que o pagamento estava sendo concluído. Aí as vítimas, que acreditavam que tinham recebido a transferência, liberavam as entregas. Uma falta aí também de confirmar o pagamento, gente?
Mas acabou que a delegacia de Santa Adélia recebeu várias denúncias de comerciantes da cidade e a polícia preparou uma operação para prender a golpista. Como você vê aí no vídeo da câmera de segurança de um estabelecimento que Jaiane já tinha aplicado o golpe outras 2 vezes, dessa vez a vendedora que está no balcão, na verdade é uma policial disfarçada. A golpista foi próximo ao fechamento da loja, quando os funcionários ficam mais desatentos, mas os agentes já estavam esperando ela e fizeram a prisão no local. Jaiane já tinha dado um prejuízo de mais de R$3.000 para essa loja e, segundo a polícia, tem várias passagens por estelionato. Agora a Polícia Civil trabalha para tentar identificar mais estabelecimentos e talvez cúmplices que a mulher tenha nesses golpes. Fica aí atenção então para os comerciantes sempre confirmarem os pagamentos antes de fazer a entrega dos produtos. Vamos agora para os destaques do mundo com Jéssica Gomes, que traz informações aí para a gente. Oi, Luan, vamos para os destaques do mundo desta quinta-feira. Após registrar um dos melhores dias de negociação da história ontem, o mercado de ações dos Estados Unidos registra queda nesta quinta-feira, sinalizando que a empolgação diminuiu com o recuo do presidente Donald Trump. A reação positiva parece dar lugar à incerteza à medida que as empresas descobrem o que a pausa de 90 dias para países afetados por tarifas mais altas significa para elas. O relatório da Agência Internacional de Energia, publicado nesta quinta-feira, revela que o consumo de eletricidade do centro de dados deve mais que dobrar até 2030, impulsionado pela inteligência artificial. Famintos por energia, o centro de dados aumentaram a demanda com recente desenvolvimento com a chamada IA generativa, que requer capacidade de cálculos colossais para processar informação acumulada em bases de dados gigantescos. Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países. Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo no centro de dados. Somente nos Estados Unidos, os centros de dados estão a caminho de responder por quase metade desse crescimento projetado até 2030. Novas atualizações sobre a tragédia da boate Jet 7. As equipes de resgates dominicana concluíram as buscas por sobrevivente na boate de Santo Domingo que desabou e agora se encontram na recuperação dos corpos. Quase 200 mortes já foram confirmadas, além de muitos feridos. O governo anunciou que vai abrir uma investigação sobre o incidente assim que concluir as buscas por corpos nos escombros. E esses foram os destaques do mundo de hoje. Muito obrigado pelas informações, Jéssica. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o AZ na Nativa Conta Tudo. Voltamos com mais cotidiano para você e mais notícias da nossa região. Ó, gente, a magia da Páscoa já está tomando conta de Catanduva. Ontem a prefeitura da cidade, junto a várias secretarias como Fundo Social, Turismo e Cultura, fez a abertura da Vila dos Coelhos no centro da cidade, na Praça 9 de Julho. O lugar tá lindo, cheio de atividades para escolas da cidade, famílias e toda a criançada. Tem até coelhinho de verdade. A Jéssica esteve por lá e vai mostrar mais pra gente. Oi, gente, eu tô aqui na Praça 9 de Julho, bem no centro de Catanduva, nesse mundo mágico encantado que é a Vila dos Coelhos. Tem coelhinho de verdade, oficina de arte para a criançada, personagens temáticos, muita cor, muita dança e alegria, com aquele clima especial de Páscoa que a gente ama. E o melhor é que a programação vai todos os dias, das 9 da manhã ao meio-dia, depois eles retornam às 14 e vai até às 22 horas. É diversão para toda a família, então já marca aí na sua agenda e vem viver essa experiência. Lindo demais, né? Muito legal essa iniciativa de Catanduva para gerar mais lazer, principalmente para as crianças. Ó, vamos lá! Nativa Conta Tudo com a Z. Eu quero saber, AZ, que fofoca que você tem pra gente e qual que é a promoção da Nativa também. Conta aí.
Oi, Luan e todos os nativos e nativas acompanhando o cotidiano aqui na BR8 TV. É isso mesmo, hein? Eu, Azê, cheguei junto com a sua nativa para contar tudo para você. Afinal de contas, eu não sou baú para guardar segredo e hoje vamos falar sobre Regina Duarte. Será que ela está de volta às novelas da Globo? E mais, tem dupla sertaneja em mais um navio, hein? Eles vão fazer shows antes de uma pausa. Quem será a dupla? Já já eu conto para você. Mas antes, deixa eu contar para você que aqui na Nativa continua a promoção Ovos de Páscoa da Nativa. É isso mesmo, hein? Todo dia tem sorteio de ovos de Páscoa da sua Nativa junto com o Supermercado Acapulco. E para você participar é muito fácil. Vai lá no nosso site de promoções, minhanativa.com.br, se cadastra e boa sorte! E olha, Regina Duarte pode voltar ao elenco de uma novela da Globo, hein? Ainda este ano. Longe das novelas desde Tempo de Amar em 2017, a atriz está cotada para um dos papéis principais em Três Graças, nova trama de Aguinaldo Silva. A novela vai substituir o remake de Vale Tudo, A Faixa das 9 no segundo semestre. O retorno da atriz à dramaturgia ainda depende de negociações com a emissora. No entanto, a participação dela no especial de 60 anos da Globo já sinaliza uma reaproximação com a emissora. A Regina saiu da Globo em fevereiro de 2020, após mais de 50 anos de contrato. A decisão foi tomada em comum acordo, segundo o comunicado da própria Globo à época. Durante 5 décadas, Regina Duarte se firmou como um dos principais nomes das novelas brasileiras. A atriz recebeu inclusive o título de namoradinha do Brasil nos anos 70 e protagonizou novelas de sucesso. Entre os papéis mais lembrados estão a Viúva Porcina, em Roque Santeiro, em 1985, e Raquel, em Vale Tudo, em 1988. Mas será que a Regina volta para a Globo? Se voltar, você sabe, a gente conta tudo. E a dupla Jorge Mateus vai zarpar com tudo em 2026, hein? Recentemente, eles anunciaram um navio temático para o próximo ano. O anúncio faz parte do projeto que comemora os 20 anos da dupla, ao mesmo tempo em que marca uma pausa na carreira. A turnê de despedida contará com 22 shows entre abril e dezembro de 2025, antes da pausa por tempo indeterminado. O navio Jorge Mateus 20 anos está marcado para acontecer entre os dias 8 e 11 de janeiro, a bordo do luxuoso MSC Preciosa, com saída no Porto de Santos. A experiência será uma verdadeira imersão no universo da dupla, que ao longo de 2 décadas ajudou a redefinir o som do sertanejo universitário no Brasil. O navio contará com apresentações exclusivas de Jorge Mateus, shows de artistas convidados, festas temáticas e muito mais. Mas, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, que essa pausa não seja muito grande, hein? Bom, e aqui você fica sabendo de tudo, porque a Nativa conta tudo e ficar sabendo tudo da vida dos famosos, isso é muito Nativa! E bora lá, pra cima, com foco, força e fé. Enquanto a bambu, a flecha! É isso aí, Azê. Muito obrigado. Dessa daí eu vou participar, hein? Vamos para a previsão do tempo agora, saber como fica a sexta-feira, no dia 11 de abril, amanhã. Como que você vai sextar? Em Santa Adélia fica o dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 18 graus, máxima de 28, bem fresquinho em Santa Adélia, hein? Em Rio Preto, dia de sol, com nuvens aumentando na parte da tarde. Mínima de 20 graus, máxima de 29 graus. Já em Catanduva, o dia e a tarde com muito sol e muitas nuvens à noite. Nada de novidade. Mínima de 18 graus, máxima de 28 graus para Catanduva. Agora a gente vai para o intervalo, que eu sempre falo, e você sabe que é rapidinho, para a gente voltar daqui a pouco com a entrevista que vai falar com a famosa Dona Onça, a cabeleireira e empreendedora Daiane Coelho, que transformou o seu salão de beleza em um polo para 2 projetos sociais super importantes em Rio Preto. Daqui a pouquinho, aqui no Cotidiano.
Olá, o Cotidiano está de volta pela BR8 TV e é o seguinte, gente, eu quero saber nesse momento o que o empreendedorismo e projeto social, que são duas vias muito grandes aí para transformar vidas, tem a ver com a pessoa que está aqui, que vai conversar com a gente agora. Daiane Coelho, famosa Dona Onça, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso de receber você. Estar compartilhando um pouco da nossa história. Bacana. Ó, eu quero saber, como eu falei aqui no começo, como que o empreendedorismo e o projeto social fazem parte da sua vida. Você que começou em 2013, já estava falando aqui para mim, vendendo serviço e produto de porta em porta, e hoje tem um salão, tem um projeto enorme que transforma mulheres no exterior e no interior também. Isso gera aí uma curiosidade, aí eu quero que você conta pra gente. Exatamente. Como eu quis trabalhar na área da beleza, né, para poder cuidar dos filhos, ter conciliação de tempo, eu fui vendo a necessidade das mulheres que a gente estava atendendo, que elas precisavam de uma ajuda, de um apoio. E com isso a gente foi criando um café com as amigas. E aí esse café foi desenrolando, e a hora que a gente viu, ele virou um evento, né? Isso hoje, lá no começo já. Isso lá no começo já. Lá no começo a gente começou o chá, a gente tomava cafezinho, chazinho entre 3, 4 amigas. E aí as amigas ali compartilhavam as suas dores e tal, porque a mulher tem essa facilidade, né? O homem é mais fechado, mas as mulheres, a hora que elas desabafam com as amigas, elas voltam até mais calma pra casa, né? E manicure, que era a função que eu tinha na época, ela é meio terapeuta, que a pessoa tá ali 2 horas com você, então ela não é pra ficar 2 horas ali sem falar nada, né? Ela vai se alinhar. E aí, com isso, eu fui vendo as necessidades que tinham no meu bairro, na minha região, com essas meninas. E aí a gente começou a tomar esses cafés e buscar ajuda. Então, olha, aí precisava de uma psicóloga, a gente buscava psicóloga, precisava de uma ajuda do CRAS, a gente buscava essa ajuda. Então, eu fui fazendo isso, sempre fui da PM de escola, sempre gostei de estar envolvida em projetos. Então não era só um papo, porque conforme você ia vendo a necessidade das mulheres, das clientes, as amigas no caso, já ia trazendo pessoas para ajudar. Exato. Legal. E aí a gente começou a fazer um café na minha casa. Eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos de porta em porta, atendimento a domicílio, com a unha e venda de cosmético. E depois eu vendi meu carro e construí um espacinho na minha casa. E aí eu sempre falava que o espaço era pequeno e o sonho era muito grande. E aí, com isso, eu fiz um curso de cabeleireira, porque eu já gostava muito da área de colorimetria, a área de visagismo, né? E as clientes iam fazer a unha, eu já indicava como que elas faziam o cabelo, o corte, a cor. Então, sempre gostei dessa parte de consultoria. Né? Isso. E aí, fui me especializando. E aí, com isso, agora a gente já... Aí, nisso, a gente começou a fazer os chás na minha casa mesmo. Então, meu esposo e meus filhos ficavam loucos comigo, porque eu desmontava a casa toda. E a gente montava um auditório, a gente montava todo um espaço na casa. Isso já não era mais 4 amigas. Exposição. Não, nós chegamos a atender na minha casa 50 meninas. 50 na sua casa? 50 meninas numa tarde. É muita gente. Que aí uma ia conectando com a outra. Não, vamos lá. E na época ainda a gente chamava de chá Dona Onça, né? E aí a gente foi conectando essas meninas aí e começamos a fazer esse maior, a gente começou a fazer cada 3, 4 meses um encontro desse. E aí foi um sucesso. E aí, com o meu curso de cabelo, eu precisava fazer 1000 horas de corte de cabelo para ser excelente em corte de cabelo, porque eu amo cortar cabelo. E aí eu chamei 2 amigas, a Regiane e a Bruna, e falei, meninas, vamos começar a cortar cabelo gratuito nos projetos, nas comunidades, porque é 2 coisas boas. A gente ajuda alguém e ainda treina nossos horários de nossas horas, né, curriculares, né, tipo um estágio. E aí a gente começou a atender lá no bairro Dignidade em 3. Aí na outra ação a gente já estava em 5, que aí 2 foram para esmaltar. E aí a gente foi crescendo, aí esse projeto a gente começou a ser chamada para ir nos lugares fazer os cortes de cabelo, foi criando as conexões. E foi fazendo. Mas esse primeiro aí, Daiane, como que começou? Você foi em contato com quem para conseguir montar essa ação? Tem uma feirinha, uma vez por mês no bairro Dignidade. Uhum. E aí a Rebeca e a Alexandra, que cuidam dessa feirinha, elas são da Associação de Moradores de lá. E aí elas pediram para, elas viram, né, que eu queria fazer essa parte, e aí eu cheguei e ofereci, eu falei, olha, enquanto tá rolando a feirinha, a gente não pode cortar o cabelo do pessoal, legal. Que é um pessoal bem humilde. E eu já fazia algumas parcerias lá com outro rapaz, com o Lupércio, que ele faz uma festa
uma vez por ano no Natal. E aí depois a gente também voltou lá de novo, já com parcerias com o caminhão, e conseguimos fazer 300 atendimentos lá na comunidade, né, com os cortes de cabelo. Então, assim, o primeiro lugar foi lá. Eu falo que o Dignidade eu gosto muito do bairro por isso, porque a gente começou lá e depois a gente conseguiu voltar estruturado lá. As crianças amam muito quando a gente vai lá, assim, a gente sente que o pessoal gosta que a gente vai, né. E aí eu comecei a fazer a faculdade e levei o projeto pro meu professor e levei, né, falando tudo. Ele gostou muito, começou a apoiar a gente e ele também começou a direcionar. Então, a gente foi no Hospital AME, a gente foi em alguns lugares que ele também... A gente foi num colégio no Solo, a gente foi em alguns lugares que ele mesmo também direcionou, porque o pessoal vai pedir apoio, ele já ia direcionando a gente. E nesse momento era você e mais uma, já começou a crescer os voluntários? Começou a crescer. Ó, a gente começou em 3, né? Nós 3 e o Thiago, um amigo nosso. E aí depois, com a vinda do pessoal do curso, a gente subiu para 15, de 15 a gente subiu para 20. E aí nós fechamos uma parceria muito grande com a empresa de cosmético Labrisa. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Pode falar marca, né, gente? Porque eu já falei agora. Eu não sei se podia, mas já falei. Desculpa aí, Marcelo. Tudo bem. Que eles têm um caminhão da beleza. E aí, quando eu soube da história, tudo, fiquei apaixonada, né? Falei, gente, já pensou um caminhão junto com a gente? Ia ser muito bom, né? Estrutura, lavatório. E esse caminhão já fazia algum tipo de ação? Esse caminhão, ele faz uma parceria que chama Carreta da Beleza Itinerante. E aí ele faz esse projeto de atenderem mulheres em vulnerabilidade na região toda nossa aqui. Em várias cidades da região tem parceria com a prefeitura que leva esse caminhão. E aí eu tive a honra de conhecer os donos da marca, eles visitaram o meu salão, porque numa das aulas eu comentei que o salão era pequeno, mas o sonho era grande, eles falaram, a gente vai conhecer você. E aí a hora que chegou lá, eles falaram, como que você com tão pouco faz tanto? Faz roda de mulher, vai, corta cabelo e ainda cuida do salão. Gente, como você é onça mesmo, ainda brincaram, aí a esposa dele ama, a Cláudia ama coisas de onça. Aí ela criou a hashtag Somos Todas Onças, que todas as mulheres foi ela que batalham criou. muito. Ela que criou a hashtag pra gente. A gente agarrou no coração, ó, fizemos até no último evento o pingentinho, tá vendo? Somos Todas Onças. Mostra ali pra sua Aqui, ó, câmera, Somos que legal. Todas Onças e a patinha de onça. Então cresceu muito, e assim, em 2024, cresceu muito os voluntários, cresceu muito o projeto, e graças a Deus estruturado. E junto com isso eu também cresci como salão. Então a gente organiza os horários, né? Trabalho de terça a sábado pro salão e na segunda-feira, geralmente eu organizo as coisas dos projetos. Então na parte da manhã eu cuido do Corte do Bem, parte da tarde papo de onça, nas segundas, para eles irem acontecendo. E aí o chá Dona Onça virou um papo de onça. É, o que eu ia perguntar agora, o chá virou um papo. E o Cortes do Bem era um outro projeto que tinha começado na faculdade. Aí a gente, o Cortes do Bem era só nós 3, aí a gente trouxe a faculdade. Então, hoje a parceria do Cortes do Bem é com a faculdade. Pode falar também, gente, o nome? Porque eu não sei se pode falar. Com a faculdade Unirp, Labrisa e Dona Onça. E aí a gente consegue fazer essa conciliação aí e veio o Cortes do Bem. Então, assim, tá uma parceria fantástica, assim. A faculdade já está ajudando a gente muito em vários setores, não só mais na cosmetologia, né? E aí, de 3 voluntárias, hoje nós temos uma média de 49 voluntários no Cortes do Bem. Nossa, Daiane, bastante gente ajudando. E o Papo de Onça também, a gente começou a rede com 5, 6 meninas. Hoje o nosso grupo que a gente tem no WhatsApp tem 102 meninas. Que aí é uma média de 20, 25 meninas por encontro, né? Porque a gente não consegue juntar todas todo mês, né? Porque a rotina da mulher é muito multi, né? Mas graças a Deus, assim, tá super fluindo. E aí esses encontros trimestrais começaram a ser mensais. É porque você explicou aqui pra gente que o Cortes do Bem, né, como começou, você vai então, junto com quem consegue ir, né, dessas 49 pessoas dentro da equipe, atender em vários lugares, vários pontos aí de Rio Preto, região também? Não, por região, enquanto dentro de Rio Preto. Por enquanto a gente não fez região por causa de locomoção, tudo, né? E Rio Preto é muito grande, gente. E tem muita coisa pra comunidade fazer humilde aqui, exato.
Então o nosso foco maior hoje é aqui. E aí, para os voluntários conseguirem ir, porque todos os cabeleireiros também são empreendedores, geralmente os eventos são de domingo de manhã ou de segunda-feira. Então, porque o Papo de Onça, que ele cresceu também, que era um chá que eram só vocês. Hoje você consegue trazer pessoas, né? Para estar falando de vários assuntos. Inclusive, o último encontro nós tivemos com a diretora regional da Sicredi falando sobre economia doméstica para as meninas. Como que a gente faz hoje? A gente vai buscando mensalmente a necessidade do grupo que foi no mês anterior. Então, em janeiro a gente trabalhou muito por coloração pessoal, você ter seu estilo para se vestir. Aí em fevereiro a gente trabalhou sobre autenticidade, para você ser autêntica nas redes sociais e na vida, porque muitas vezes você vê a pessoa da internet é uma e a pessoa na vida real é outra. E aí tá todo mundo muito copiando todo mundo, né? As pessoas não têm mais autenticidade. Então a gente trouxe isso. Foi muito legal a roda, porque as meninas conseguiram ver que elas não precisam ser a influência perfeita, elas não precisam saber de publicidade, propaganda para botar o rostinho lá e fazer seu negócio acontecer, né? E agora a gente veio para organizar a casa com a parte das finanças. E aí vai vir com as vendas agora. Não, só papo incrível. Só papo de onça mesmo. De onça, de gente grande. Gente grande. Exato. Não, então já conta pra gente. O que tem aí pra frente agora nos projetos Cortes do Bem, Papo de Onça, no próprio salão? Ó, o Cortes do Bem e o Papo de Onça, a gente tá com 2 eventos agora esse mês ainda. No domingo, dia 13, nós vamos estar na Casa de Eurípides, que é um projeto de contraturno maravilhoso, coordenado lá pelo Caio, onde a gente vai conseguir, o ano passado a gente foi só os voluntários sem caminhão e esse ano a gente vai com o caminhão. Então as crianças estão numa expectativa desse caminhão lá dentro do projeto, você não faz ideia. Então a gente vai ter agora domingo e dia 26 temos o Papo de Onça lá no salão, porque o salão, uma vez por mês, se torna, né, a sede da nossa roda de conversa. Que pela primeira vez eu mesma vou palestrar sobre técnicas de venda para as meninas. E estamos com uma parceria também com a Unirp na parte de comunicação, que está sendo fantástica. Estamos estruturando a casa para sempre fazer o melhor. E no final do ano, na primeira semana de novembro, a gente faz o nosso evento anual, que aí a gente consegue juntar todas essas onças. E traz palestra, traz feirinha, traz muito network, um café da manhã bem gostoso, então a gente faz sempre com muito carinho. Incrível, parabéns, viu, Daiane? Aliás, gente, domingo, vocês vão me ver lá. Meu rostinho vai aparecer lá. Esse rostinho lindo aí, ó, que a nossa onça já apaixonou, filha, adotou ele já. Virou o onço da turma. Né? Ô, Daiane, então vamos falar das redes sociais, chama aí a galera pra seguir, né? Porque os projetos, cada um tem um perfil, né? Que a galera pode estar seguindo lá e acompanhando tudo isso. E aí eu queria te falar só um pouquinho do salão agora. Claro. O salão, a gente está trabalhando com um conceito bem diferente. Eu quis trazer um conceito Labrisa, um conceito legal, mais elitizado para a Zona Norte. Porque na Zona Norte, geralmente, são tudo muito mais simples. E também o nosso atendimento lá, ele é um pouquinho diferenciado. A gente faz um atendimento conceito spa, onde a cliente chega e ela se desliga do mundo aqui fora um pouquinho. Então, ela recebe um escaldapés, um chazinho, enquanto ela tá cuidando dos seus cabelos, né? Aliás, o nome, né? Dona Onça Spa. Dona Onça Spa. Então, assim, gostaria de convidar vocês a conhecerem, né? A estarem conhecendo o nosso espaço, nossos serviços e também os nossos projetos, né? Pelas redes sociais. Então, agora temos 3 redes sociais para administrar. Isso, olha só. Como que a mulher tem que ser multi, né? Mas vocês conseguem. A gente consegue, a gente consegue. Vocês estão de parabéns. Foco, força e fé. Obrigado, viu, pela sua participação, por estar compartilhando aqui com a gente. Atenção você aí, ó, participa dos projetos também, entra lá nas redes sociais, veja como você pode ajudar, porque a gente fala de mulher, ajudar a mulher, é ajudar a base da família, né? Muito, muito incrível isso. Parabéns de verdade. Obrigada. E obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. É com esse papo de onça que terminamos o cotidiano de hoje. Um beijo para você e até amanhã.